pessoal do Facebook, grande abraço para vocês. Em segunda-feira, acabou tudo, né, na temporada do futebol brasileiro. Não serve para mais nada, porcaria nenhuma. Campeão já definido é o Flamengo. Alguns times ainda lutam pela Libertadores. E esta vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, vitória assim, do título, nessa conquista, abre mais uma vaga para a Libertadores. O G6 já tinha se transformado em G7 porque o Atlético Paranaense está lá em cima, está entre os primeiros. E agora, com a conquista do Flamengo da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, esse G7 vira G8. Daqui a pouco a gente vai conferir a tabela de classificação tudo direitinho para falar dessa briga por Libertadores nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que começar a nossa live enaltecendo o Flamengo, mas antes, é claro, sem dizer, não podemos deixar de dizer o seguinte: você tem que compartilhar a nossa live, né? Nós estamos ao vivo neste momento no Facebook. Eu acabei de receber aqui a informação de que nós estamos transmitindo ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo, também no canal oficial do Milton Neves, no YouTube. O Milton também está no YouTube. Nós estamos nesse momento no canal oficial do Milton. Você pode participar pelas duas plataformas então, e pode também curtir, compartilhar a nossa live que já está no ar a partir de agora comigo. Vou acessar aqui, espero que não esteja alto o volume, e também com o Lucas Reis, que está aqui do meu lado. Lucas, tudo bem? Tudo bem, Frank. Como é que você, só um destaque assim, viu as conquistas do Flamengo no final de semana? Eu nunca tinha visto isso. Eu vi manchetes aí de que o Santos de Pelé conseguiu isso, mas foi o Santos de Pelé que eu de fato não vi muito jogar. Sim, a gente tem que destacar sempre o merecimento e a competência do Flamengo, mas acho que vale destacar também um certo anticlímax, especialmente no Brasileiro. A conquista da Libertadores foi tão épica, foi tão grandiosa, foi tão magnífica, tão bonita, que acabou que a conquista do Brasileiro se tornou algo pequeno, especialmente pelo fato da conquista não vir dentro de campo, né? Enfim, faz parte do regulamento dos pontos corridos. Há quem goste, há quem não goste. A gente pode debater isso aqui por horas e horas e horas, mas faz parte do campeonato. Poderia acontecer, de fato, aconteceu. Agora que fica um clima um pouquinho não muito legal, fica, né? Poderia ser algo ainda maior, ainda mais festejado, uma festa ainda mais bonita se fosse conquistado dentro de campo. Olha aí, o Josmar Silva já adianta aqui: errei, quem fez primeiro perdeu a Libertadores. Ele tinha na sexta-feira comentado, que quem fizesse o primeiro gol levaria a Libertadores. Mas você errou por pouco, viu? Por 5 minutos. Vamos falar a verdade, você errou por muito pouco, porque eu acho que nem o flamenguista estava esperando mais aquela relação, mas ela aconteceu em 3 minutos, né? Aos 43 e aos 46, 2 gols que mudaram completamente a história. Segundo o Milton Neves no sábado, lá no blog dele. Hoje está difícil de pronunciar as palavras, hein? Acho que sei lá. Ressaca pós-título. Pode ser. É o seguinte, o Milton escreveu no sábado que foi a maior final da Libertadores da história, pelo contexto, né? Pelo fato do Flamengo ter saído daqui tão badalado, da festa antes do jogo, da invasão a Lima, no Peru, e depois no estádio a gente viu que o estádio estava bem dividido, né? Sim. É que os dois times de vermelho e branco, né? O Flamengo rubro-negro, mas basicamente o estádio estava vermelho, né? Sim. Então ficou muito parecido ali, mas O cara tá mandando um monte de mensagem aqui, não para mais de chacoalhar aqui. Mas o que se viu em termos de festa, pelo menos para nós aqui, que a gente não viu notícias disso da Argentina, muito pelo contrário, né? A gente viu um clima muito mais tranquilo, mais ameno. O Lucas até destacou aqui, mas o River está acostumado com a decisão, o torcedor do River também, né? E o Flamengo não, 38 anos, claro, longe da decisão, e quando chegou para ganhar, chegou forte mesmo, chegou firme. Então assim, a festa foi bonita antes, e pelas circunstâncias do jogo, essa expectativa aí de, tá chegando no fim, não vai conquistar, e aí em 3 minutos muda tudo, circunstâncias do futebol. Isso segundo o Milton Neves no blog dele, no texto que está no terceirotempo.com.br, tornou a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate a maior final da história, a maior decisão da história. Você concorda com isso? Concorda em parte? É a maior final de Libertadores que eu vi.
Acredito que talvez seja a maior da história mesmo. Primeiro, porque foi um jogo bem jogado, porque foi o Flamengo conseguindo uma virada épica em cima de quem conseguiu, porque não conseguiu em cima de um time mediano que estava ali se surpreendendo ao chegar na final. Foi em cima do River Plate, atual campeão da Libertadores, um time muito cascudo, um time de muita qualidade, que tem um bom banco. Acabou que quem entrou no segundo tempo, no caso do Lucas Prata, comprometeu bastante, porque perdeu a bola, foi decisiva, porque o primeiro gol muda completamente a história. O Flamengo tentava pressionar, mas não conseguia martelar ali o gol do Armani. Quando o Lucas Prato perde aquela bola, o Flamengo puxa o contra-ataque, sai o primeiro gol numa boa jogada do Bruno Henrique, o River sente o peso do gol e o Flamengo se enche de confiança e vai pra cima ali meio que na base do abafa, consegue o segundo gol, enfim. Agora foi uma conquista grandiosa por todo esse contexto, né? E tem outra coisa, eu não sou dos maiores fãs do jogo único aqui na América do Sul. Acho que tem uma série de problemas você fazer uma final de Libertadores em jogo único. Mas o fato de ter sido decidida em jogo único, acho que deixa o clima ainda mais épico, ainda mais grandioso, transforma a atmosfera em algo único, né? Acho que colabora para esse clima todo de grandeza, para toda essa magnitude, para aumentar o tamanho do título. E sem contar a questão da fila, né? O Flamengo não ganhava há quase 40 anos. Eu comentei ainda no final de semana com alguns amigos, para o River Plate, a final desse tamanho foi a do ano passado, porque era contra o Boca Juniors, que acabou, que teve toda aquela confusão e ficou uma coisa meio esquisita, mas para o River Plate, a grande final seria contra o Boca Juniors. Essa, é óbvio que eles se valorizavam demais, é óbvio que queriam muito título, e estava na feição de cada um, de cada jogador do River e do Marcelo Gallardo, o quanto eles sentiram o peso de perder o jogo, eles ficaram realmente decepcionados. Agora, a festa grandiosa que o Flamengo fez e toda a importância que esse título tem para o Flamengo foi o que aconteceu com o River no ano passado. Então, eu não estou de maneira nenhuma tentando diminuir o título do Flamengo, tentando dizer que o feito foi menor do que estão se comentando por aí. Não, o título é maravilhoso, histórico, talvez seja a grande conquista da vida do Flamengo e a gente tem que valorizar demais. Bom, o Aneto, comentando aqui no YouTube, no chat do YouTube, ele diz o seguinte: o Flamengo tem um projeto de clube começando em 2012, verdade, da administração Bandeira de Melo, né? Aí ele diz o seguinte: não é apenas técnico estrangeiro, também um projeto a longo prazo e planejado. E finalmente o técnico estrangeiro que veio para nos acordar, eu acho que ele faz até referência ao futebol brasileiro, e diz, sim, que indiretamente o Flamengo vai pressionar o Palmeiras e também o Tite. Criou-se uma rivalidade aí, né, nos últimos, sim, anos. No ano passado deu Palmeiras no Brasileirão, esse ano deu Flamengo no Brasileirão e também na Libertadores. O Lucas Vinícius diz aqui: show, Mengão campeão. Aí política aqui a gente não fala, porque a gente fala de esportes, tá bom, ô Lucas? Flamengo com Neymar em 2020, ele está apostando aqui. E Gabigol detonou Los Hermanos, ele escreveu aqui. O negócio do Neymar é o seguinte: foi informado Na Geral da semana passada, programa de rádio que eu faço aqui na Kiss FM em São Paulo. Eu achei até muito mirabolante isso, viu, Lucas? Sim. Porque é o seguinte: a informação inicial lá do Rio foi a seguinte, e eu falo porque eu ainda acho mirabolante. O PSG emprestaria o Neymar para o Flamengo no ano que vem por um ano de empréstimo, mas só que para o meio do ano que vem, depois do fim da temporada, né? Então ele chegaria basicamente tipo quando chegou ali Felipe Luiz, né, no mesmo período ali, ao final da temporada que está em andamento lá na Europa. Seria um empréstimo por um ano e uma preferência ao PSG para contratar o Renier por 60 milhões de euros. Então, assim, algumas perguntas que eu fico quando você fala de um negócio como esse. Eu acho que o PSG pagaria 60% ou 70% do salário do Neymar também. Por quê? Por que o PSG precisaria, num negócio como esse, ter a preferência para pagar 60 milhões de euros para um jogador que é uma promessa? Sim, 17 anos. Um jogador que você não sabe se ele vai ser um novo Vinícius Júnior, se ele é um Lucas Paquetá. Não, e tem e outra coisa, para que preferência se você vai ter que pagar 60? Sim, não, e outra coisa, por exemplo, quando o Manchester City... eu estou falando isso porque essa notícia foi veiculada aí esse fim de semana, sim, né? Sim, saiu em alguns portais. Quando o Robinho foi emprestado pelo Manchester City para o Santos,
O que o City e o Robinho pensaram? O Robinho precisava recuperar o ritmo para ir para a Copa do Mundo de 2010 e o City precisava valorizar o jogador para fazer negócio. O Neymar não precisa recuperar ritmo, não precisa voltar a jogar para ir para a seleção brasileira. Recuperado de lesão, ele está voltando a jogar e tudo bem. E o PSG não precisa valorizar o Neymar para vendê-lo, nada do tipo. Pro PSG, para mim, não parece fazer o menor sentido o negócio. Pro Flamengo, é óbvio que seria maravilhoso. Neymar, enfim, óbvio que mas assim, não é palpável, entendeu? Não é palpável. Eu acho assim, gente, eu acho que isso pode acontecer. Sim. Acho que isso pode acontecer, não nesse formato aí, não. Exatamente isso que eu ia falar. Mas eu acho que isso pode acontecer se o Neymar não se der bem e não encontrar um outro time lá na Europa no meio do ano que vem, com o mesmo status que ele, com o status que ele projeta para a carreira dele, para a vida dele, e aí ele pode falar, não, eu quero jogar no Flamengo. Se ele disser que quer, aí ele vem. Sim. Pode ser emprestado e tal. Nessas condições é pouco provável. Mas eu acho que isso assim, é algo até meio... mas que rolou mesmo essa conversa aí, tá rolando mesmo, de existir uma oferta nessa condição, entendeu? Sim. Não digo a oferta, não digo a conversa assim de o Neymar ligou para alguém. O fato é que o Neymar comemorou também o título do Flamengo, pelos gols do Gabigol, né? Mas o Neymar também só vai na boa, né? É claro. Entendeu? Teve a visita do pai dele, e aí o pai do Gerson diz que o Neymar pai só foi ao Ninho do Urubu porque ele, pai do Gerson, esqueci o nome dele, convidou, porque ele é amigo, eles são amigos e tal, e aí o pai do Neymar estava com ele, falou, vamos lá no Ninho do Urubu, e eles foram. Sim. Segundo, foi até uma entrevista que ele concedeu ao Fox Sports. Deixa eu só comentar sobre algo que o A Neto falou aqui no chat, sobre o Flamengo ter um projeto desde 2012. É verdade, esse Flamengo que ganhou 2 títulos, dos 2 principais títulos do ano em 23 horas, começou lá no final de 2012, quando o Eduardo Bandeira de Mello assume a presidência do clube. Agora, eu discordo quando fala-se em projeto de clube, um projeto de time que foi montado desde lá de trás. O que aconteceu lá atrás foi uma reestruturação financeira. Saneamento. O Flamengo não estruturou assim, não, vamos a partir de agora definir qual vai ser o nosso modelo de jogo, qual vai ser o estilo de treinador que nós vamos contratar, qual o perfil de jogador que nós vamos contratar a partir de agora. Isso não aconteceu. Esse time de 2019, ele aconteceu por quase que uma aberração da natureza. O time foi montado ali, não é que as contratações foram planejadas durante anos, montando um elenco ali paulatinamente, ano após ano, até que você chegasse ao ápice em 2019 conquistando o Libertadores. Isso não aconteceu. A Libertadores vem nesse momento porque tem um treinador muito competente que chegou no meio do ano, porque o Flamengo errou ao contratar o Abel Braga no início do ano, porque com a chegada desse treinador chegaram alguns reforços importantíssimos, porque o grupo que já era forte, mas que não foi pensado ali em termos de filosofia de jogo, se reforçou ainda mais, enfim. Então eu concordo que tem um trabalho sendo feito desde 2012, especialmente em questões financeiras, em questões técnicas eu discordo. Eu só discordo quando você diz que o elenco para esse ano as conquistas foram frutos de aberração. Eu acho não. Peraí, deixa eu falar agora o que você falou. Eu acho o seguinte, eu acho que a diretoria do Flamengo, essa diretoria, claro, eles pegaram o clube numa condição melhor e pegaram um clube saneado financeiramente e com dinheiro de Lucas Paquetá, com dinheiro de Vinícius Júnior. E aí é o seguinte, foram para cima. Aí, esse Marcos Braz aí, que eu não tenho maiores referências dele e tal, não sei se ele é um grande gestor, não sei nem o que ele faz da vida dele. Eu sei que ele bateu no peito e falou, vamos contratar os caras aqui para decidir, entendeu? Foi pra Europa, ele pessoalmente. Peraí, Lucas, você já falou, deixa eu falar. Tô concordando. Agora, quando eles foram para cima do Arrascaeta, o Flamengo deu uma mensagem bem clara para os outros clubes. Olha aqui, nós vamos contratar só os caras top. Sim. Nós vamos contratar jogadores que cheguem aqui e que tenham poder de decisão. Foi a mesma coisa com o Gabigol. Terminou o empréstimo lá no Santos. Ninguém quis bancar o cara. O Flamengo foi atrás e conseguiu. Sim. O Andrés falou que ligou pro Gabigol, pô. Por que não deu certo? Não foi atrás? Porque o Flamengo foi insistente. Será que se o Corinthians insistisse, tô muito afim de você e tal, não dava um jeito? Foi o Flamengo que insistiu. Ele estava sem contrato, mas está pagando um absurdo, mas valeu a pena, chegou ao objetivo que se prestou, pô. Foi lá e buscou o Bruno Henrique, a gente cansa de exemplificar aqui, foi lá, pagou 23 milhões no Bruno Henrique, o seu Alexandre Matos foi lá
como é que chama o time lá? No Pirâmides, Pirâmides. pagar 25 lá pro Carlos Eduardo. Não, do Pirâmides veio o Felipe Pires, não é isso? Não, o Felipe Pires veio da Alemanha, é que tá, sabe, ruindade mas também foi uma contratação ruim. Veio tudo da Europa. Da Europa não. Do exterior. Do exterior. E aí foi lá, pagou uma grana pro Pirâmides lá para trazer o Carlos Eduardo. Certo? Poderia ter ido ali, descido só, aqui ó, paga só o pedágio aqui da Anchieta Imigrantes e conversa com o Bruno Henrique. O Flamengo foi lá, por quê? Porque estava decidido. Aí o Abel contratou errado. Contratou errado mesmo, isso aí é fato. Corrigiu no meio do caminho. Sim. Corrigiu no meio do caminho, pegou um treinador que pediu para trazer um zagueiro estrangeiro que ninguém conhecia e que pediu o Gerson. Sim. Acertou pra caramba. E foi lá e ainda contratou 2 laterais de nível de seleção brasileira, porque todo mundo reclamava das laterais do Flamengo. Então o Flamengo assim se dispôs a montar um time campeão. E aí, o que aconteceu com o Flamengo? Está colhendo os frutos disso, entendeu? É curto prazo, não tem problema. Aconteceu. O Palmeiras está fazendo aí há 3, 4 anos tentando aí Libertadores, porque virou obsessão, coloca na camisa e tal. Só que em nenhum momento, nesse período, o Palmeiras fez um time para dizer assim, olha, vou fazer um time aqui só com cara de saco roxo, entendeu? Sim. Cara que assuma a responsabilidade, cara que esteja acostumado a disputas internacionais, jogador de seleção brasileira. Palmeiras de 2016 foi campeão do Brasil, né? Campeonato Brasileiro. Na Copa de 2014 tinha quantos jogadores do Palmeiras? Nenhum. 2018. 2018. 14 muito menos, porque 14 estava um perrengue desgraçado. Pior ainda. Na Copa de 2018 não tinha um jogador do Palmeiras. Pega o elenco do Palmeiras, quantos jogadores são convocados para a seleção brasileira? Hoje, o Everton. Pega nos anos anteriores. Que é questionável também, né? Pega nos anos anteriores. Muita gente na Copa, tem que convocar o Dudu, tem que convocar... Só tinha o Dudu. Sim. E não é que o Dudu seja um jogador assim, decisivo, amplamente. O Dudu é um jogador dedicado, mas ele não é um craque. Olha os padrões brasileiros. Olha como há uma diferença aí naquilo que o Flamengo se propôs e naquilo que os outros clubes fizeram na temporada. O Flamengo foi buscar a unanimidade, né? Os outros times contratam ali mais ou menos. Quando eu usei a palavra aberração, acho que eu me expressei mal. O que eu quis dizer é que o Flamengo montou um bom elenco até janeiro. A partir de janeiro o trabalho é outro, mas até o início desse ano o Flamengo montou um bom elenco meio que no tentativa e erro. Assim, o Flamengo não foi montando times sempre planejados, sempre seguindo uma filosofia. E a partir de 2019, aí sim, as contratações mudam de nível e especialmente com a chegada do Jesus, mudam completamente de nível, algumas delas, inclusive por indicação do português. Eu espero que o Flamengo possa manter esse nível aí. Sim. E que traga junto com ele outros clubes do futebol brasileiro. Aumenta o nível de exigência, né? Senão o Flamengo vai ficar reinando e os outros vão ficar olhando. Sim. Espero que tenham aprendido a lição. Tiago Dantas, grande Frank, bom demais ter você de volta, irmão. Bom programa a todos, hein? Parabéns ao meu amigo Jorge da Ferrari. 2 títulos em 2 dias. Ih, rapaz, isso aí deve estar na ressaca, hein, Tiagão? Valeu, Tiagão, um abraço. Josmar Silva, final muito boa, Sul-Americana em alta. Natal Alves Barreto, o sucesso é o elenco bom e boa vontade de ganhar e raça. Faz parte também. Não adianta ter bom elenco e não ter raça e vontade de ganhar. Olha, bom elenco é verdade. Quando falta alguma coisa, você com um elenco razoável, às vezes até supera, né? Compensa. Rodrigo Garcia, aposto que o assunto é Corinthians, nem li ainda, só li o nome dele. Frank, caso o goleiro Walter seja negociado com o Grêmio para a vinda do Luan, que goleiro deveria ser contratado para a reserva do Cássio? Jailson. Paulo César, Flamengo está de parabéns, ou Vanderlei. Sou palmeirense, são 2 que estão no mercado. Enquanto o Matos continuar no comando, não vamos ganhar mais nada, muito dinheiro para pouco futebol, fora Matos. Casagrande Silva, para mim a falha do zagueiro no segundo gol foi maior que o erro do Lucas Prato. É que o Lucas diz o seguinte, começou ali. Ali o River sente o golpe, né? O Jesus fez 2 alterações porque os jogadores sentiram, né? Os dois volantes, o Arão e o Gerson. Né? Aí quem que ele colocou em campo? Numa delas ele colocou o Diego, né? Sim. Na outra ele colocou o Vitinho. Quer dizer, ele lança o time pra frente. Olha a postura do cara numa decisão de campeonato, sabendo que, se eu tomo o segundo gol, tô lascado. Né? Sim. Tinha ido. E aí, o glorioso Galhardo, que é um baita de um treinador, né? O que ele fez?
Pô, aí ele tirou o Borré para colocar o Lucas Praz. 6 por meia dúzia. E outra coisa, e na condição do jogo, né? O Borré, não sei se ele cansou, se ele... E aí a outra substituição dele também não foi das melhores, né? Eu não lembro. Eu sempre costumo dizer, especialmente nos debates aqui... E o Pinola, né, foi a única falha dele foi no jogo. Foi a única falha dele, estava fazendo uma partidaça. Mas eu sempre costumo dizer, no debate, treinadores estrangeiros versus treinadores brasileiros, eu acho que os estrangeiros têm algumas vantagens táticas e técnicas sobre os treinadores brasileiros. Não que todos os treinadores brasileiros sejam ruins, mas acho que tem alguma vantagem. Mas para mim o grande diferencial do Jesus e do Sampaoli em 2019 trabalhando no Brasil é a coragem, é a postura. Porque eles entendem que eles vão aumentar as chances de ganhar se eles se lançarem ao ataque. Então dane-se, vamos pro ataque. O Jesus fez isso, ele poderia ser um pouquinho mais conservador, tentar arriscar uma bola aérea ali para chegar ao empate e pensando assim, se eu empatar eu ainda tenho a prorrogação, não posso ficar sem volante na prorrogação, porque teve gente que escreveu isso nas redes sociais, comentarista consagrado. Como é que vai ser essa prorrogação agora sem volante? Pô, vamos tentar ganhar o jogo, que se dane, se eu perder, faz parte do jogo, vamos tentar ganhar o jogo. Esse para mim é talvez um dos, mas ao meu ver, é o grande diferencial desses estrangeiros trabalhando aqui. O Natal Alves Barreto diz que o programa é nota 100, gentileza sua. O Odoliro Bettinelli, sucesso é o VAR Mengo, não teve nenhuma influência de VAR aí na decisão da Libertadores, né? Boa tarde, parabéns, Flamengo foi merecido, é a Luziane Santos, ela é corintiana, viu? Quem mais está aqui? O Paulo César falou tudo, Matos poderia ver hoje vocês falando, imagina, ele tem muita coisa para fazer, o Matos. Pensar onde gastar 25 conto aí. É o seguinte, o Luiz Ferreira, Frank, você é mito, ele é de Salt Lake City. Ô Luiz, grande abraço aí para Salt Lake City, hein? Casagrande Silva, foi milagre de Jesus em 2020, foi milagre de Jesus, ponto. Bota ponto, senão eu leio tudo uma vez. Em 2020 o cheirinho volta com força, acho que não, hein, ô Casagrande? Nome de craque você tem, hein, velho? Eu acho que não, cara, acho que o Flamengo dará continuidade, até porque no ano que vem já está classificado para a Libertadores de novo, em 2021 já vai disputar o Mundial de novo, disputa desse ano, disputa de 2021, que é aquele novo formato, já garantiu vaga. Então assim, acho que o Flamengo tem bons anos aí pela frente, precisa manter esse nível de qualidade aí, e como eu disse, né, puxar os outros times para frente. E financeiramente está arrumado, né? Quando um time com o potencial, com o tamanho de torcida, com toda a estrutura que o Flamengo tem, financeiramente estruturado, a tendência é que voe aí cada vez mais alto. Ô Lucas, quase 25 minutos já de live, só falamos de Flamengo e de Libertadores aqui. Então, pitacos rápidos do Campeonato Brasileiro. Vai começando com o jogo do Santos no sábado, goleada 4-1 para cima do Cruzeiro. Esperava a vitória do Santos. A goleada foi martelada mesmo. Quase. Foi ainda mais porque o Cruzeiro saiu na frente. E foi um bom jogo do Santos. E eu fiquei muito surpreso com o jogo ruim do Cruzeiro. O Cruzeiro não apresentou absolutamente nada. O Santos jogou um bom futebol e garantiu vaga diretamente na Libertadores via G4. Não tem mais que se preocupar com classificação pelo G6, pré-Libertadores, não. Vai direto para a fase de grupos. É isso aí, importante. E o Cruzeiro cada vez mais, agora acho que não tem mais dúvida, né, de que vai passar essas rodadas aí se defendendo. Sim. E tentando permanecer na primeira divisão. Mas eu acho que o Cruzeiro corre sérios riscos, viu, gente? O Cruzeiro, se o Fluminense vence hoje, o Cruzeiro volta para a zona de rebaixamento. E o que é pior, o Cruzeiro não consegue apresentar nada de positivo. O futebol do Cruzeiro é muito fraco mesmo, é preocupante. O torcedor do Cruzeiro, eu acho que não vai cair, mas a tendência é que sofra até o final. Bom, a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras no Allianz Parque terminou o campeonato, né, no que diz respeito à luta pelo campeonato, pelo título, deu o título ao Flamengo, mas mais do que isso mostrou a principal deficiência do Palmeiras ao longo do ano, né? Um time morno, para não falar frio dentro de campo, né, Lucas? Um time que tenta muito, mas não transfere, não transporta para a arquibancada, não mostra para o torcedor. Torcedor não vê entrega, torcedor não vê raça, não vê indignação. Sim. Né? Isso acho que faltou muito para o Palmeiras esse ano, e eu acho que a reformulação do Palmeiras que vai ocorrer vai passar muito por isso. Jogador que a diretoria sentiu que,
faltou pilha. Mudar o perfil do jogador, você fala? Vai. Pode ser. O jogo de ontem acho que é um resumo do que foi a temporada do Palmeiras, né? Um jogo muito ruim. Tecnicamente o jogo inteiro foi muito ruim, mas o Grêmio foi um pouquinho melhor. E o Palmeiras precisa de fato rever perfil de jogador, perfil de dirigente. Precisa se reestruturar, porque o adversário direto na briga pelo título, que se sagrou campeão, colocou a régua aqui em cima. O Palmeiras tem que crescer o nível de desempenho, tem que melhorar o elenco, tem que melhorar o desempenho, enfim. Vamos fazer uma lista de dispensa aqui? Se a gente sabe que 7 jogadores serão incorporados ao elenco no ano que vem, que o Matos anunciou, 2 voltando de empréstimo, né? No caso, 3 voltando de empréstimo. O Silvestre, o Vinícius Silvestre, que é goleiro, isso já indica que um dos 3 não vai ficar, muito provavelmente o Jailson. O Pedrão, que é zagueiro, aí você pode tirar um zagueiro do grupo também, muito provavelmente Antônio Carlos, ou Edu Dracena. Dracena em fim de contrato, para mim, acho que Dracena e Jailson não fica. Aí você tem o Arthur, que é o meio atacante que se deu bem lá no Bahia, fez um bom ano no Londrina, voltou, ficou no Palmeiras no ano passado, foi para o Bahia. Agora foi muito bem no Bahia e tem sido convocado para a seleção sub-23. Então você imagina que cada lugar que chega um, você imagina que um vai sair. Aí os que efetivamente estão na base do Palmeiras, o Pedrão também volta de empréstimo, é zagueiro, né? Já tinha falado do zagueiro. Agora, os que efetivamente serão alçados da base. O zagueiro Lucas Esteves é lateral esquerdo. Hoje você tem 2 laterais esquerdos, o Diogo Barbosa e o Vinícius e o Vitor Luiz. O Diogo Barbosa muito contestado ao longo da temporada, além de ser reclamão pra caramba. Ele acha que, não sei, ele acha que ele é um Roberto Carlos, ele acha que ele está num nível de lateral esquerdice que ele não está. E o Vitor Luiz recebeu poucas oportunidades com o Mano. Então acho que um lateral também pode dançar aí. Aí nós temos os 2 meninos do meio campo, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. São muito bons, são modernos. O Patrick de Paula ainda com um biotipo muito, muito forte, sabe? Então ele é jogador que você vai poder usar para combate, mas que tem passe qualificado. O Gabriel Menino nem se fala. O Gabriel... eu vi o Gabriel Menino jogando na base um pouquinho mais atrás, ali na volância, e se soltando, indo para frente, fazendo esse volante moderno. Então são 2 jogadores que devem ser muito úteis. Falamos em 5, né? E aí faltou quem? O Gabriel Veron, que não precisa falar, e acho que faltou mais alguém aí. Faltou um dos 7. Faltou um dos 7? Então peraí, os 2, né? Gabriel Veron, lateral, zagueiro, goleiro. Não estou lembrando aqui o outro, mas deve ser atacante também. Eu falei, Lucas Esteves, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron. 4 e mais os 3 que voltam de empréstimo, mas tá certo. Nós que erramos a conta. São 7, então, a gente que estava extrapolando a conta. Então, assim, da base mesmo, 4 jogadores vão subir, os outros estão voltando de empréstimo. Apesar de que assim, o Vinícius já não era mais da base, porque ele foi emprestado para Ponte Preta, ele estava no Nordeste, lá em Recife, jogando lá em Pernambuco. E o Pedrão saiu da base e foi emprestado esse ano, fora o menino do Bahia, gente, o Arthur, que já tinha a quilometragem anterior, né, apesar de ter apenas 22 anos. Então da base mesmo, os que estão na base hoje são 4, os outros estavam emprestados por aí. Fora isso, o Palmeiras vai atrás de jogador para ocupar a posição de titular, não vai trazer esses sonos que o Alexandre Matos acabou trazendo este ano, não. Vamos falar rápido também, Corinthians e Botafogo, 1-0 para o Botafogo, foi a primeira derrota do Diego Coelho, né? Sim. O Botafogo precisava muito da vitória, o estádio estava até que cheio, foi bacana a festa da torcida do Botafogo, e o Corinthians volta a jogar um futebol bem fraco, bem abaixo do esperado. Achei até um pouco decepcionante. Na sexta-feira eu cheguei a dizer aqui que achava que o Corinthians levaria. Também foi um joguinho bem com a cara do que foi o Corinthians em 2019. Ou seja, quem não assistiu o jogo não perdeu nada. Exato. A Luziane Santos está dizendo assim, tá difícil essa vaga de Libertadores vir para o Corinthians. Jogadores sem vontade, ela avalia aqui. O Corinthians está fazendo de tudo para ficar fora, mas vai classificar mesmo assim, eu acho. Eu acho que você tem razão. O Corinthians está... os jogos finais do Corinthians não são tão difíceis assim. Dá para
pelo menos entrar na fase preliminar aí da Libertadores. Agora, se não entrar na Libertadores, eu acho que muda bastante o planejamento para o ano que vem, hein? Que já não vai ser financeiramente, né? Já não vai ser dos mais fáceis. Frank, estou indignado com vocês da mídia. Não é porque vocês da mídia é muito subjetivo. Puxam muito o saco do Flamengo e não tem falado muito do meu Corinthians. Ué, peraí. O Corinthians foi campeão aí nas últimas 48 horas. Aliás, a crise no Flamengo que desde ontem não é campeão, porque foi campeão sábado, foi campeão domingo. Agora aguenta, ô Rodrigo, nós vamos falar do Flamengo aqui, bicho. Você quer falar de Corinthians com o Flamengo campeão da América, campeão brasileiro? Ah, pega lá, ó, entra no meu timão lá do Rodrigo Vessone, meutimão.com.br. Lá só fala do Corinthians, mas acho que hoje deve estar falando do Flamengo também. Luziane Santos, jogadores do Corinthians estão querendo férias. Os programas deveriam mudar de nome para Flamengo. Rodrigo. Ou então, eu vou mudar o nome da nossa live para Rodrigo ao vivo, tá bom? Lê todas as suas mensagens aqui. Mas aqui, escreveu, a gente leu. E o São Paulo, que foi lá e empatou com o Fortaleza, resultado importantíssimo para o Ceará, Fortaleza do Rogério Ceni, Ceará do Adilson Batista, empatou com o Ceará, 1-1, gol do Ceará no finalzinho, gol de quem? Felipe Bachola. E o do São Paulo, o Vitor Bueno. Do Palmeiras. O Felipe, pois é. E o Vitor Bueno fez para a equipe do São Paulo. São Paulo também está pedindo para ficar meio fora. É que agora, com o G8, já fica mais complicado. Mas o São Paulo também, eu vou te falar, hein? Alguns jogos aí são 4 ou 5 jogos sem vitória? Sim, acho que 4 jogos. 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Então, assim, 4 vezes 3, 12 de 12 pontos, conquistou apenas 2. É muito pouco, né? Pouco para quem quer chegar à Libertadores. Pois é, o São Paulo também está fazendo uma força danada para não se classificar. O G8 não vai mudar. Os classificados da Libertadores, pelo menos para mim, são esses que estão aí. E só vão se classificar porque virou G8. Porque o São Paulo não está merecendo, o Corinthians não está merecendo, o Inter às vezes merece, às vezes não. O São Paulo fez um jogo bem ruinzinho também. Apático, o São Paulo toca muito a bola sem progressão, sem agressividade, chegou ao gol e se fechou diante do Ceará, com todo respeito, o Ceará precisava do resultado, mas está na parte de baixo da tabela. O São Paulo, com o investimento que tem, com os jogadores que tem, com a capacidade que tem, tinha que ter vencido. O Ceará brigou muito e conseguiu um empate importantíssimo. E o São Paulo vai deixando o torcedor sempre com esse clima de putz, mas de novo, sabe? Quando a gente acha que vai melhorar, não melhora. É impressionante o ano de São Paulo, Frank. Bom, o Flamengo, líder, campeão, já está na Libertadores. Então, assim, as vagas hoje para a Libertadores. O Santos, segundo colocado, Palmeiras, terceiro, perdeu até a vice-liderança para o Santos. O Grêmio, 59. O Atlético Paranaense já está. Então, e o São Paulo? O São Paulo hoje é o sexto, e sendo o sexto, está indo direto para a fase de grupos. Sim. Né? Olha só que coisa, porque o Atlético Paranaense é o quinto. E aí, nós temos o Internacional, que é o sétimo, e o Corinthians, que é o oitavo. O Goiás tem 46 pontos. Eu acho que essa diferença aí pode ser fundamental. O Corinthians tem 50? O Corinthians tem 50. Eu acho que essa diferença é que pode ser fundamental aí nessa reta final, porque assim, o Corinthians precisa o quê? Só manter essa diferença com relação ao Goiás, né? Então já fica mais complicado mesmo para Goiás e para o Bahia, eles que jogaram ontem, inclusive, chegar nessas vagas de Libertadores. Sim. Acho que não tem muito o que mudar, não. Mais algum outro destaque aí da rodada, só para a gente finalizar? Eu acho que pode destacar o bom jogo do Fortaleza em Porto Alegre. Fortaleza fez um jogo de igual para igual com o Internacional. 2-2. Saiu na frente, ficou na frente 2 vezes, inclusive teve um pênalti no finalzinho, poderia ter vencido. E, enfim, resolveria a vida do Fortaleza no campeonato, que, se não me engano, chegaria a 44 ou 45 pontos, ficaria praticamente livre da briga contra o rebaixamento, mas bom jogo do Fortaleza. O trabalho do Rogério é bem interessante, e se eu sou presidente de clube aqui de São Paulo prestes a perder treinador, eu ficaria de olho no Rogério. Tá o recado. E hoje tem CSA e Fluminense. Fluminense e CSA. Não, é CSA e Fluminense. Sim. Mesmo. É lá. Aqui o Fluminense perdeu, né, no primeiro turno. Sim. O jogo da demissão do Diniz, inclusive. Isso. E aí é o seguinte: se o Fluminense vencer, sai da zona do rebaixamento. Então, Cruzeiro, todo mundo pra igreja rezar, hein? A partir de agora já, tá? É o seguinte, a live do terceiro tempo volta a qualquer momento, a gente se fala aí com os principais destaques do dia. Você pode conferir também os nossos programas em podcast lá no terceirotempo.com.br, tá bom? A live fica no Facebook, também lá no canal do Milton, tudo salvo para você, tudo tranquilo, você pode assistir quando você quiser, mas pode acompanhar também
os nossos novos produtos, os nossos programetes em podcast, tá bom? Nós estamos lá nos principais agregadores. Se você digitar aí no Spotify, Terceiro Tempo, vai aparecer uma listinha lá, tem entrevistas do Milton, tem os nossos programetes falando informações da bola, falando das rodadas do Campeonato Brasileiro, em breve outras novidades, outros programas específicos e exclusivos para podcast, tá bom? Pode procurar aí no seu agregador aí Terceiro Tempo, você vai encontrar a nossa página e você pode também dar uma favoritada, já começar a seguir também, porque aí sempre que tiver coisa você recebe a notificação. Valeu? Obrigado, Lucas. Valeu, Frank. Boa semana, hein? Valeu, pessoal. Até mais.